Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Cereja no Topo do Bolo. Se quiserem apoiar este podcast, poderão fazê-lo no link abaixo, que vai parar ao Patreon. Sigam também a Iva nas suas redes sociais. Hoje trago aqui a maravilhosa e amiga, que eu já te considero uma amiga, a Iva Viana. A Iva licenciou-se em Artes Plásticas na variante de Escultura na Faculdade de Belas Artes do Porto. Entretanto, tiveste um ano na Polónia, por volta de 2003-2004. Em 2007 vais para a empresa onde estiveste 6, 7 anos a trabalhar, confirma se eu estou correta, acho que foi por aí. Na Polónia foi só um semestre. Mas depois na outra empresa, 6 anos. 6 anos. Também li que tiveste um estágio em 2009 com os escultores, em França. Também estiveste em alguns programas artísticos em Moçambique e Brasil, e em 2013 dedicas-te ao teu próprio projeto e em nome próprio, sendo que Iva Viana é mesmo o teu nome próprio. Em Viana do Castelo, e tens uma paixão pelo fazer à mão e pela experimentação com a matéria gesso. Como tu própria disseste, sempre dei muita importância em pôr a mão na massa, quero que tudo seja intimista e manual do início ao fim. Estas são as linhas gerais, mas gostava muito de saber como te apercebeste que era o gesso que te fascinava e as aventuras neste percurso todo que tenhas tido, se salientas alguma em especial. E o que te levou para a escultura, se foi a escala, a grande escala, o desejo de escala. E também, portanto, além desta pergunta, eu percebi que o gesso não te convencia antes de ires trabalhar para a empresa onde trabalhavas o gesso. E quero saber porque é que não eras fã de gesso e essas coisas todas. Olá, obrigada pelo convite. Nesta rúbrica. Então, o gesso acho que tinha um bocadinho a ver com aquilo. O gesso na faculdade era para tirar protótipos, servia para fazer moldes, era um bocadinho entendido como uma matéria não nobre. Não é? Os nobres era a pedra, a madeira, o ferro. Eu fiz pedra. Eu gosto muito deste contato com a matéria, portanto, eu trabalho com a pedra mesmo. Eu não trabalhava com máquinas, trabalhava mesmo com maço e cisel. Sim. E pronto. E o gesso, realmente, eu só via o gesso como foi um bocado como foi passado. Em relação ao trabalho de estuque, eu conto a história, eu sei que me repito, mas a história de... Eu dormi numa casa no Porto durante o período em que estava na faculdade, em que tinha os tetos estucados. E esse teto, não é, como quase todas as casas, veio abaixo, porque a casa estava muito danificada e não havia nenhum registro, portanto aquilo passou-me completamente à parte, não é? A partir do momento em que eu saio da faculdade e começo a trabalhar nesta empresa, todo o meu olhar mudou completamente. E isso também é bom, porque comecei também a ter mais cuidado, a ver os detalhes, então passei muito tempo a olhar sempre para o teto, não é, para ver se havia tetos estucados, e comecei a perceber o quanto eu não notava, não é, no quanto eu não ligava no meu passado. Portanto, não houve registro nenhum desse teto do quarto onde eu dormia, ainda por cima, onde eu dormia, onde eu me deitava, onde eu olhava para cima, como é que é possível? E eu lembro-me de uma roseta enorme e dela ter caído ao chão e daquilo ter sido uma grande chatice porque nos sujou o quarto todo, mas pronto, e agora só fico a pensar como é que ela era. Uau! Mesmo, mas pronto, ando a fazer outras rosetas neste momento. E naquele momento, aí está, foi esse percurso todo até depois valorizar efetivamente. Fez o clique. Realmente, quando eu fui para esta empresa, tudo mudou mesmo. Tudo mudou. Lembro-me que eu tive que ir a Paris fazer uma pesquisa para a empresa e eu andei horas e horas, foram 5 dias que eu estive em Paris, já tinha lá estado, não é? O antes e o depois. E eu andei horas e horas e horas, porque era tanta informação, não parava de fotografar, foi uma coisa incrível, mesmo incrível. E foi aí que eu percebi que o meu olhar tinha mudado completamente. Que bonito. Mas a nível de escultura, tu foste para a escultura, Sim. Foi pela escala ou foi... Eu acho que foi pela questão de volume. Nunca me interessou a pintura e sempre me interessou a escultura. É engraçado porque há pouco tempo também falei sobre esta questão numa outra entrevista, e eu falo de um professor de geometria que era escultor na cidade também.
Mas depois, quando os meus amigos do secundário viram aquilo e do preparatório também falaram-se: não, Iva, tu não te estás a lembrar da professora de trabalhos manuais. Ok. Então fui preparar ao 5º e 6º ano, onde me lembrei da professora de Lucina Mata. Depois, mais tarde, veio a ser minha professora de yoga também. Uma coisa incrível mesmo. Então eu comecei a perceber que realmente, já no 5º ano, aquela questão do volume, sabes? Aquela questão do volume, de modelar, sabes, da matéria, já vem de muito cedo. Entendo eu, atenção, os meus pais não têm nada a ver com artes, portanto, mas foram incríveis sempre, nunca disseram que não a nada. Aliás, eu os meus também. Exato. Se calhar é por isso que a gente também se entende tão bem. E tem, pronto, eles nunca me disseram que não. A escultura foi a minha única opção. E queria muito ir para Belas Artes no Porto, depois também se veio foi um bocadinho, saí um bocadinho decepcionado mesmo, mas sempre foi aquilo, sabes, volume, e sabia que não queria pintura, eu fiz muito secundário, tivemos de fazer aquelas técnicas todas e eu não achava muita piada, depois quando íamos para a cerâmica, quando íamos para até outras matérias e assim. E já agora, pela tua experiência, que eu acho que isso também é importante, porque este podcast serve para todo o tipo de pessoas, para pessoas que já são artistas, para pessoas que estão a iniciar, claro, ou para estudantes que gostam e que estão a iniciar os estudos nisso. Porquê é que te desiludiu a faculdade? Há assim uma razão? Havia uma grande ilusão. Eu fui muito afortunada na faculdade por causa do grupo de amigos que tive, que é uma coisa muito rara, não é? Nós éramos perto de 20 e estávamos sempre juntos. Cada um tinha o seu trabalho individual, mas depois éramos muito críticos. Portanto, eu cresci muito com os meus amigos. Depois havia um bocadinho os professores da velha guarda, isto é um bocadinho triste de se dizer, que nos fechavam muito dentro da faculdade. Ou seja, tu quando sais para a faculdade... Para já muita gente que estava na faculdade a pensar que ia dar aulas depois. Ou seja, tu estás na Faculdade de Belas Artes, não é para seres professor. Agora acho que já estão preparados, já se estão a preparar para isso, mas naquela altura não. Claro. Havia muita confusão. Depois os professores que nos fecham ali dentro, não é? Nós tivemos uma professora do 3º ano, a Ruth Rosas, que era uma energia, ela só era um vulcão, não é? E que tinha sempre uns projetos de nos pôr fora. Foi quando eu expus nos Maus Hábitos, um trabalho de gesso, de repetição. Já havia ali qualquer coisa. Claro, havia ali já qualquer coisa, é verdade. Mas depois, esse foi o último ano que se fez. Eu lembro que o meu ano foi o último ano que depois cortaram as bases. Portanto, isso, só estes momentos já se mostrava o quanto é um bocadinho triste, não é? Mas eu acho muito triste. Eu estou a falar de 2002, 2003, portanto, mas é uma verdade. Tipo, não havia grande interesse em nós passarmos para fora. Sim. Tu sais de uma Faculdade de Belas Artes e não sabes trabalhar com uma galeria, não sabes trabalhar com um museu. Mas isso ainda acontece hoje. É muito não sei triste. Como é que estão agora. Não, é muito triste porque é engraçado, quando eu acabei o curso eu disse que os meus pares eram todos arquitetos e que eu ia ter muita dificuldade em entrar nesta área porque eu não tinha muitos amigos artistas, ou agora já sinto que até começa a ser o contrário. E as pessoas que também tenho trazido aqui ao podcast e tudo mais, que são pessoas que acabaram há relativamente pouco tempo, por exemplo a Lígia, que foi no episódio anterior, já trabalha nisto, já vive disto, mas ainda está a estudar até, quer ir desenvolvendo, e ela queixa-se precisamente disso, que acha que há falta no ensino de explicar como se desenrascar no trabalho. O que é? Dá para ser artista? O que é que dá para ser mais? Quais as saídas? Sim. E depois acho que também está muito fechada e eu mesmo estando na Arco, que acho que eu agora voltei a estudar, porque eu estou sempre a estudar. Isso é bom também. Sim, eu gosto imenso e acho que estamos sempre a aprender e a abrir a cabeça num outro sentido. E mesmo na Arco, que supostamente, que aqui em Lisboa é dita como uma escola mais alternativa e com uma abertura diferente, há certas coisas que tu mostras a um professor e que o professor te julga não por não está bom, mas é porque já entra num nível que não é a arte contemporânea, ou seja, também gostam muito de categorizar as coisas e de te querer levar num percurso, quando há imensos. Sim. E tu podes querer ir para outro. Então, só para te explicar, eu quando terminei a faculdade, eu ainda tive um ano a dar as AECs, não é? Foi o primeiro ano, e depois, só no segundo ano depois da faculdade, é que houve a hipótese de ingressar nesta empresa. Eu tive 6 anos da minha vida sem dizer a ninguém o que é que fazia, porque eu morria de vergonha. Porque aquilo que eu faço é artes decorativas, não é?
E eu fui formatada por uma Mas coisa tenho aqui uma completamente... pergunta sobre isso. Eu fui formatada por uma coisa completamente diferente. Portanto, estás a ver, só o que é que... E, no entanto, era algo que me fazia feliz. Eu vivi 6 anos numa confusão emocional tremenda, não é? Até que eu terminei, não é? Esses 6 anos, por várias questões, não é? Mas uma delas era mesmo, não, tens aqui um know-how, tens aqui um potencial, isto faz-te feliz, por isso, bora lá. Exatamente. E mais tarde vinha a ser aceito também por outras situações que aconteceram pela faculdade, e os meus professores reconhecem o trabalho, portanto consegui traçar o meu caminho. Eu vou-te ser muito sincera, Susana, se eu sou artista, se sou decoradora... Eu acho que és artista. Se sou... Mas isso sou Mas isto eu. é tão tranquilo, sabes? Eu chamo... Quando me perguntam, escultora, pronto. Ou se sou estucadora, ou se não sei... Isto para mim é tão tranquilo. Esta necessidade de engavetar as pessoas, eu não entendo, percebes? Eu não entendo. Portanto, eu estou aqui a criar Mas eu também não gosto nada de engavetar essa cena, essa questão de engavetar, também não gosto nada. E eu às vezes também pensava muito nisso, porque quando me perguntavam o que é que eu era, eu não queria dizer ilustradora, porque nem é o meu objetivo, nem faço só ilustração. Mesmo esta necessidade, o que é que tu fazes? Então, eu gosto muito do termo, eu também. Eu jogo futebol. Fazes o remo. Mas qualquer coisa. Eu gosto de dizer ou artista plástica, porque acho que isso envolve uma data de coisas, ou até lá fora usa-se muito, por exemplo, os ingleses usam muito artista multidisciplinar. Por exemplo, no meu caso, batem montes de frentes, estás a ver? Portanto, porque é que me hei de chamar ilustradora, pintora, se eu bato numa data de coisas? Ali pelo menos arranjei um termo que é maior, estás a ver? Mas eu acho ridículo engavetarem e quererem mesmo que tu sejas uma coisa. Sim. E quando para mim o importante é tu seres feliz com aquela coisa, conseguires trabalhar naquela coisa, o que é... Eu só não gosto de me chamar ceramista. Aí eu fico doida. Mas também quem é que te vai chamar ceramista? Muita gente! Estás a Há muita brincar? gente que não percebe que eu... Ainda agora, há muita gente que olha para o meu trabalho e acha que é cerâmica. Não, mas tanta gente. Ai, gente. que horror! E ainda me dói mais quando são pessoas que estão na área, assim. Ai! Não faz ideia. Não, é assim, eu para mim, como é que eu tenho de explicar? A diferença entre um artista e, por exemplo, uma pessoa que trabalha não tem nada mal. Não tem nada mal ser ceramista. Não é tem só nada porque a ver. eu passei um monte de tempo a pôr o gesso no mercado, portanto aquilo que eu faço é gesso. Exatamente. Não é cerâmica, mas eu acho que, só para justificar porque é que eu acho que tu és artista, neste caso serias artista plástica ou escultora, qualquer uma delas. Eu acho que o que difere, por exemplo, o que chamam às vezes de um artesão, do típico artesão, que às vezes até é errado porque também não é esse o termo, mas da pessoa que faz o ofício, que faz um trabalho mais mecânico, até se pode dizer de um artista, é que eu acho que o artista é artista a partir do momento que se inquieta muito com um determinado assunto, com uma determinada coisa e que cria sobre esse assunto. Sim. E tu fazes isso. Sim. E portanto, a partir desse momento, para mim, tu és uma artista, estás a ver? Porque tu te inquietas com um determinado tema, exploras esse tema de um ponto de vista plástico, seja por gesso ou por outra coisa. Eu estou muito bem. Sim, mas pronto. Estou muito, sabe? Isso é ceramista é que não. Estou constantemente. Há uma inquietude em mim constante, mas isso não me tira o sono de todo. É mesmo sim. Então somos umas inquietas, as duas. Então, tenho aqui outra. Uma coisa que eu gosto sempre de falar com os artistas é que tudo isto é lindo de se falar aqui, não é? No podcast, e tentamos sempre mostrar. A maior parte até dos podcasts tenta só mostrar o lado bom da coisa e o que nós criamos. Mas para tu chegares até onde estás e te manteres onde estás, é mesmo preciso muito trabalho, é mesmo preciso dar tudo. E conta, se quiseres, como é que foi o início, as dificuldades que sentiste ou que ainda sentes, porque realmente é um processo de constante procura, que não é fácil, e eu gosto sempre de trazer artistas que já o conseguiram fazer ou que o estão a fazer, precisamente para depois mostrar que é possível e que cada história é uma história, que devemos construir a nossa própria história, cada um de nós, e não desistir, se é com isso que sonhamos. Contando isto de uma forma realista. Sim. O início foi muito difícil mesmo. Foi mesmo muito difícil, porque era aquilo que eu há pouco dizia, foi introduzir o gesso no mercado. Portanto, para já era as pessoas perceberem que aquilo era gesso. Ponto. Portanto, foi as pessoas perceberem que não era tão frágil assim.
havia uma série de mitos à volta do gesso e ainda há, que é uma coisa monstruosa. Mas eu conto muito a história, eu dei o salto porque houve um arquiteto no Norte, um bocadinho, houve ali um bocadinho de loucura, não é? E aí eu tiro-lhe o chapéu, porque foi mesmo preciso isso, não é? De ter aquela coragem de avançar. E ele estava a trabalhar com uma cliente, a Marta também foi muito importante para mim, a Marta e o Francisco, mas principalmente a Marta, a dona da padaria Ribeiro da Maia, foi ela que mostrou o meu trabalho ao arquiteto. Só que eles queriam muito uma peça minha que eu trazia, que é a peça das Magnólias, e eles queriam muito pôr aquela peça na padaria. Eu disse-lhes que não. Eu disse-lhes que não. E o arquiteto disse, mas nós queremos, vamos fazer aqui um grande painel com este módulo. Era um módulo de 50-50, mas aquilo era para fazer uma coisa muito grande. E eu disse-lhes que não. E eu precisava tanto de trabalho, Susana. Eu precisava tanto de trabalho. A minha mãe estava assim, tipo, uau, o que é que se passa aqui? Mas eu disse que não. Porque para isto eu continuava na empresa onde estava. Tão simples quanto isso. Por isso, eu acho que nós temos é que ser muito, sabes, muito fiéis e apertar um bocadinho sim, porque no início foi muito, muito difícil. O que eu depois fiz foi criar os tais objetos mais pequenos, já desde o princípio, porque eu acreditava que aquilo funcionava como uma mensagem, ou seja, era uma forma eram peças mais acessíveis, que eu conseguia chegar a mais pessoas. E neste momento ainda continua a ser uma parte Sim. do ateliê, neste momento está mesmo, as coisas já começam a estar mais organizadas, porque já estou com 7 anos de ateliê, e eu não deixo essa parte mais comercial, portanto não tenho problemas nenhums com ela, é assumida, é uma parte que sai mais em série. Todos nós temos mesmo assim é controlada, como há pouco te dizia, porque eu quero continuar a ter um ateliê, eu não quero ter uma fábrica de produção de peças, por isso é que trouxe o João, que me ajuda a meio gás. Mas é muito importante também. Portanto, é preciso estruturar muito bem as coisas e ter os pés assentos no chão. Porque projetos grandes, eles não existem, mas daí a avançar... Pois, era o que estavas a dizer ainda há pouco, muitos são eles, mas os que avançam às vezes não são assim tantos. Sim. Em 10 avançaram muito bem. Exato. Sim, é que eu gosto mesmo de dar esta visão e até no último episódio falámos até de gestão de carreira, porque é isso que não ensinam na faculdade. E ainda há uns tempos eu estava com uma pessoa que também é arquiteta e me disse assim, porque eu já passei por essa ilusão, então eu digo, faz o teu sonho e faz o teu caminho, mas as coisas não são assim tão fáceis como tu pensas. Porque essa pessoa estava a dizer uma coisa do género, se eu fizer 2, 3 retratos por mês, faço o valor que ganho na arquitetura. E eu disse, então mas calma, ponto 1, tens de ter mesmo cliente sempre para esses 2 ou 3 retratos. Ponto 2, mas é mesmo o retrato que tu queres fazer? As coisas têm de ser pensadas, porque quando eu comecei nisto, não me despedindo até, pensei, isto vai ser super fácil, eu vou pôr isto há 4 anos atrás, quando eu comecei as redes, eu achava que ia pôr o primeiro vídeo, as primeiras imagens, e ia logo ter 5.000 ou 10.000 seguidores. Estás a ver? Que inocência! Essa foi outra situação, foi quando eu comecei nas redes sociais, os nervos que era quando via pessoas que eu não conhecia a seguirem-me. Pelo contrário, pois eu não estava a gostar do assunto. Não estavas a gostar. Não. Assim, eu acho que nós criamos sempre ilusões na nossa cabeça, que é natural, mas que isto serve para dizer sim, vale a pena seguir o sonho porque tu conseguiste, eu estou a conseguir, há quem consiga, mas há dificuldades também, claro. Realmente não é fácil. E temos de ter os pés muito bem assentos no chão. Agora, uma coisa que eu fiz, que acho que isso é essencial, era... foi muito, sabes, eu sabia... O caminho que querias fazer. Não, eu podia não saber o caminho que queria fazer, mas sabia o que não queria fazer. Exato. O que eu sabia era o que não queria fazer, isso eu tinha a certeza. O que eu queria fazer ainda estou aqui a tentar, ainda agora, Susana, ainda agora. Mas eu sei muito bem o que eu não quero fazer, percebes? Exato. E vai um bocadinho pela questão de ética, a questão de valores, sabes, há coisas que eu acho que se tem que ser muito, por mais que tu precises. Sim, eu sei que isto deve estar muita gente a dizer, está bem. Mas faz sentido, sim. Eu também, eu não aceito retratos. Aí está. Alguém me pede um retrato e eu... Não é isso que eu... Quando eu desenho um rosto até que pode acontecer, não é porque estou a fazer o retrato daquela pessoa, é porque aquilo transmite uma determinada mensagem que eu vou fazer. Portanto, eu não faço esse tipo de trabalho. Portanto, eu acho que é um bocadinho como tu dizes.
Eu sei o que não quero fazer. Agora, por exemplo, eu estou a conseguir chegar lá fora, que também Isso é um dos maravilhoso. meus objetivos. Mas está aqui a haver um grande problema. Não sei se isso te acontece contigo, que é o arquiteto estrangeiro olha-me como uma artesã. Ou seja, ele olha-me como uma pessoa que vai executar aquilo que ele quer. É sério? Sim. Isto é o que está a acontecer. Ou seja, isto já tem sido alguns projetos que têm ido para o lixo porque realmente eu não quero... Por mais que aquilo que eles me apresentam tem muito a ver com o meu trabalho, porque não é à toa que eles vêm ter comigo, eu não quero que eles me tragam um desenho para eu executar. Claro que não, claro que não. Eu quero que eles me tragam um projeto e eu quero trabalhar com eles. Ou seja, também não quero ser de uma forma individual, porque eu gosto muito de trabalhar em conjunto com o arquiteto e com toda a gente que está envolvida no projeto. Mas a partir daí é que eu vou desenhar a peça. Claro que sim. Mas claro não que me tragam um desenho. Mais uma vez, para fazer isso o eu continuo à desenho nunca me vontade. aconteceu. Não, isso é horrível. Isto está a acontecer muito. E para eles, quando eu converso com eles sobre este assunto, é uma coisa impensável. Porque eles veem-me como uma técnica, uma executante. Oh meu Deus. E depois é muito... Eu acho que também tem muito a ver com aquilo que nós estamos a passar lá para fora. Nós estamos a passar... que somos grandes artesãos e que somos grandes executantes, ou que somos livres e criativos sim, nessa execução, não é? Também temos que... Mas tu no teu site apresentas-te como escultora, Sim, certo? sim. Pois, exato. Vocês não querem saber. Que estranho. Aliás, até mostram trabalhos dos outros e perguntam-me se eu faço aquilo. Ai, que horror! Isso nunca me aconteceu. Ai, acontece tanto. Ai, quando isso acontecer, não sei o que é que vou fazer. Acontece tanto. Isso até agora não aconteceu. Já me aconteceu pedirem-me, acharem que não sou eu a fazer as tapeçarias e pedirem-me contactos e etc. E perguntarem se eu... não, já me aconteceu perguntar se eu faço tapeçarias, mas no sentido de ele me dar uma fotografia e não sei o quê, mas eu cortei logo. Portanto, é semelhante ao que estás a dizer. Mas assim mesmo de um projeto, assim mas grande... Mas assim, de exterior, sabes, para o estrangeiro, não é? Porque eu tenho trabalhado muito em Portugal e ainda bem, e com projetos incríveis, não é? Sim, tens feito projetos ver as peças aí lá para fora também, não é? Dá um gozo enorme e já aconteceu, não é? Mas gostava que desse continuidade, mas está difícil. Já mas agora... Isto tem muito... Atenção, mas isto tem muito Europa. Pois. Isto é muito Europa, mesmo. Não tinha essa noção. Mas já agora, que eu não tenho essa pergunta aqui, assim, em breves nomes, quais é que já foram assim os países para onde já puseste coisas tuas em nome próprio, Iva Viana? Angola, um projeto enorme para Namíbia. Macau, também. O de Macau eu sabia. Mas muito pequenino, muito pequenino. Austrália também. E... não estou a lembrar assim mais. E foste lá instalar não. ou enviaste? Não. Ok. Deve ser uma dor, não? De Angola foi horrível. Oh meu Deus, estou a imaginar. Angola era super urgente. Eu lembro-me de estar a passar o compasso na rua e eu estar no ateliê a trabalhar no domingo de Páscoa. E ele a tilintar na rua mesmo. Portanto, aquilo foi mesmo super, super urgente. Foi um trabalho com muita piada, gostei muito de fazer. Foi o painel do oceano. Ele teve que ir de avião. Depois do avião de Luanda teve que ir para Namíbia e disseram-me que o trajeto de Luanda a Namíbia ainda era pior do que ter feito isto. Não tens esse projeto no teu site? Esse é um problema também que eu tenho enorme, que é fotografar as minhas peças depois. Então, neste caso, em Namíbia, não tenho mesmo fotos nenhuma. Pois é, que eu estava dizendo, mas eu ontem andei a ver e não... Não, o meu site está super incompleto. Eu tinha o primeiro site, que foi uma das coisas que eu também achei super importante, que eu passo mesmo a palavra, para quem começa tem que haver um site. É o mais profissional que é. Antes das redes sociais, façam um site. É tão simples quanto isso. E depois eu troquei o site há cerca de 2 anos, porque fui para a Maison e Objet e achava que tinha que ir com um site novo, estava a ter imensos problemas com o site anterior. E comecei o novo site, só que está super incompleto, super... Eu acho que passa a tua alma, pelo menos. Não, mas portanto... está muito incompleto mesmo, Sim, muito incompleto. E eu aproveitei agora esta altura do desconfinamento, o início do desconfinamento, que ainda estava tudo a meio gás. Vim para Lisboa com o António Chaves, que é o fotógrafo que me acompanha, e fotografamos 10 obras. Ainda ficaram obras por fotografar, por isso imagina.
Eu fotografei o meu primeiro teto, já não o vi há 4 anos. Portanto, estás a ver o quanto eu não fotografo. Oh, Portanto, meu Deus. foi... Mas também é bom porque, ou seja, tu tens um site que passa a tua postura, a tua alma, e depois, como também metes muita coisa nas tuas redes sociais... É o Instagram, eu trabalho mais agora com o Instagram. Eu Sim, comecei com eu o Facebook. por lá. Eu comecei com o Facebook, mas depois mais tarde uma amiga da Austrália, agora também já acabámos por ser amigas, é uma parceira também, mas agora somos amigas, a Marta convenceu-me, não, tu tens que ter Instagram, as tuas fotos são mesmo para o Instagram. E realmente neste momento é a rede social que eu mais trabalho. Não, eu aconselho, acho que faz todo sentido o que tu disseste, ter o site. Acho que o site é super importante. Profissional. É, mostrar a parte profissional, mas o Instagram é incrível, é onde já está muito diário. Sim, sim. E é isso, mesmo não mostrando a tua vida, que podes ficar pelo trabalho e pronto, mostra logo como é que tu trabalhas, da forma como tu és, porque o trabalho mostra também como é que tu és, não é? A seriedade com que O levas. Instagram funciona muito como se fosse um diário de bordo, já disse isto várias vezes também, sei que me estou a repetir, mas funciona. E quando, por exemplo, a Filipa da Portugal Manual nos pediu para fazer o catálogo. Sim, o catálogo que agora ela lançou, não é? Sim, o catálogo sobre aquilo que nós fizemos na quarentena e tudo. E eu fui ver o meu Instagram e é que eu me apercebi o quanto eram as publicações diárias e todas as coisas que eu fiz. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha noção da quantidade de trabalho que eu fiz durante a quarentena. Arquiva mesmo as histórias, aquilo arquiva tudo, é fantástico. É incrível mesmo, é incrível. Portanto, aquilo funciona mesmo para mim. Ou seja, já no Facebook eu fazia isso. É quase como se eu estivesse a falar comigo, sabes? No final do dia vou escrever e não sei quem, não sei o que mais. Uma coisa que eu faço muito é pensar muito bem naquilo que vou publicar, principalmente na fotografia. Ou seja, as fotografias estão sempre muito bem, não tratadas, mas, por exemplo, o momento, se tiver uma caneta a mais de tiro, não sei o que, limpeza de espaço, perceber para... E mesmo as fotografias que se calhar publicas nas histórias, às vezes não são as mesmas que publicas no perfil, se calhar às tantas tens mais cuidado, não sei. Sim, mas as histórias surgiram com a intenção de ser rápido e cada vez está menos isso, né? As pessoas cada vez tratam mais as fotos das stories, também é uma coisa que também não compreendo. Eu vou-te ser sincera, eu no início nem entendia as stories e agora estou-me a fã e passo a vida a fazer. Fã das stories. Estou sempre a fazer. Mas há uma coisa também, Susana, estou-me a tentar também desligar um bocadinho. Sim, eu não tenho, por exemplo, nunca tive internet no ateliê. É sério? Não tens? Não tenho. Não. Uso os dados móveis, desligo, estou a trabalhar, porque senão... O meu pai, me lembro do meu pai da primeira vez, perguntou-me, uma televisão, vais ter aqui uma televisão, pai, por favor. Mas um filmezinho. Porque o teu estúdio também é muito grande, então lá as tantas, que eu já vi pelas imagens, é uma coisa mesmo grande. É um armazém. Sim. Eu vi num vídeo agora recentemente que eles até, já era um vídeo antigo, que eles até entram para uma parte que é o teu escritório. Sim. E eu pensei, isto é mesmo tipo aqueles armazéns como há uns tempos fui um de vidro, por exemplo, uma fábrica de vidro, e eu, ok, isto é mesmo grande. Aquilo era uma oficina não era bem de mecânica, passavam os carros de gasóleo para gás. Sim. E depois houve uma explosão, não sei o quê. E depois entrei eu. Mas ninguém se magoou, está tudo bem. E depois entrei eu. E aquilo realmente tinha o chamo-lhe o biru lá atrás, que é o meu escritório. Entretanto, eu fechei e queria fazer uma zona de chill out lá em cima. Uma coisa mais para mim, se esquece. Pode gesso entra por todo o lado. Nem me digas nada. Que a minha experiência é muito nunca tua e eu usei um aspirador normal. E aquilo quase que me estragou o aspirador. Então, tens que usar uma coisa industrial. Sim, só que eu não a tinha, estás a ver? E eu estava a precisar porque foi ali no Estúdio 2. Mas sobreviveu, está tudo bem, mas foi difícil. Mas o pós-gesso é terrível. É tremendo. Se te contar a quantidade de rádios que já detei ao lixo, máquinas fotográficas, que essas, uma dor terrível, e os telemóveis também. E depois eu sou terrível, eu sou mesmo terrível. Porque deixas tudo ao pé de onde estás a fazer. Eu sou mesmo terrível. Eu não tenho, nessa parte, eu sou bastante organizada, sem dúvida nenhuma. Isso aí saiu à minha mãe, organizadinha. Mas depois nessas coisas eu não sou muito... Como é que eu ia dizer? Não sou muito... Mesmo com a roupa, por exemplo. Sim, não tenho cuidados nenhuns. Eu sou capaz de me limpar... E quando estás no trabalho, estás no trabalho. Não, mas eu sou capaz de me limpar para sair e depois do sítio onde me limpei até à saída vou-me sujando porque vou fazendo coisas e nunca mais saio, sabes? Não há aquele método, sabes? Ou então de entrares e trocares de roupa, trocares de sapatos. Esquece, eu entro, já estou a fazer, já estou a mexer, já estou não sei o quê, já me estou a roçar.
esquece. Às vezes Sim, quando dou sim, por ela, sim. já eu estou a meio do coisa, nem sequer uma coisinha puxo, estou toda suja. Eu geralmente agora ganho o hábito de pôr um avental quando são assim trabalhos mais... Porque eu limpo mesmo, eu gosto de limpar a mão no avental. Eu sou perfeita para aquilo que faço, porque acredita, não é para toda a gente. Sim, Não é? sim, Eu sim. tenho mesmo noção, eu tenho alturas, eu já disse isto no outro dia, da brincadeira, mas às vezes tenho gesso até nas cuecas, portanto imagina. Mas aquilo, já percebi o poder. De ver aquilo chega. Eu tenho É dias em que impressionante. depois do coisa vou fazer um treino e antes do treino eu tenho que tomar um banho para ver o estado em que eu estou, vou treinar e depois quando chego do treino toda suada tenho que voltar a tomar um banho. Portanto, Ai, tão mas bom. pronto. Ai, vou aqui, senão eu já percebi que ambas falamos muito e depois não, não chegamos a Isto todo não é lado. sempre assim, Mas isto é pronto, ótimo, mas não isto é sempre ótimo. assim. Então, eu já sei um bocadinho disto que eu te vou perguntar e até te vou levar a responder, quero-te levar a responder de outra maneira do que já havia a responder noutros sítios. Que é, eu já sei um bocadinho, mas conta-nos também no que te inspiras diariamente para criar. E não falo só no cliente te dar feedback, mesmo tu a nível de criação, o que é que te inspira mais no teu dia-a-dia? E sei que gostas de criar coisas novas e novos desafios, portanto quero que fales um bocadinho sobre Mas isso. é muito importante perceber que eu trabalho muito com o projeto, portanto é mesmo muito, muito importante. Eu posso dar o exemplo da minha última reunião, onde eu estava a falar com um cliente, que nem sequer é o arquiteto, é o cliente. E é só eles me falarem de terem comprado aquele espaço e de quererem proteger aquilo, para mim já é uma inspiração. Portanto, eu já comecei. Aquele primeiro momento, sempre que eu converso, é impossível eu anular. É impossível eu anular mesmo e ir buscar outra coisa qualquer. Portanto, isso para mim já é uma inspiração. E é literalmente sempre isso que acontece. São sempre as minhas primeiras ideias. São sempre, sabes, aquilo logo que eu apresento. Logo, sabes? Portanto, Exato. isso é mesmo... Mas, no entanto, eu lembro-me de há uns tempos de mandar ou partilhar um painel teu que eu amei e tu disseste que era a tua vista, tipo que vias diariamente, a vista que era assim uns passarinhos junto ao rio. Sim, mas isso, pronto, sim, eu sou remadora, portanto, sou remadora. Nesse caso foi mesmo engraçado porque o cliente queria muito flamingos e ele vinha já de uns painéis tropicais que tinha feito, depois uns tucanos e umas papagaios, depois uns tigres e uns macaquinhos, pronto, uma série de painéis que estava a fazer com os temas muito tropicais. E eu disse mesmo, desculpa lá, mas eu estou um bocadinho cansada com este tema. E lembrei-me de um desenho muito antigo que eu tinha, porque eu vou guardando alguns desenhos, das garças, a fauna no Rio Lima. Eu vou dizer, o Rio Lima, eu sou remadora, portanto, o Rio Lima está lindo de morrer, está mesmo bonito. Eu sou suspeita, eu sei. Mas é de uma beleza incrível mesmo, incrível a quantidade de aves que nós recebemos. Hashtag o minha principalmente. Mas é mesmo bonito, sabes? Portanto, o desenho, eu mostrei-lhe o desenho e eles adoraram logo, não é? Porque são umas aves super elegantes. E depois foi adaptar à dimensão do Mas aí foi realmente, inspirou-te realmente, sim. É nesse aspecto que eu também te digo. O meu minho, sem dúvida nenhuma, a maior inspiração. E eu, por acaso, esta pergunta estava lá mais para as profundezas, mas agora acho que é um bom momento, que é, tu fazes o remo. O que é que o remo acha que te pode também ajudar no teu dia-a-dia a nível de trabalho? Ou seja, encontras alguma ligação do que fazes no desporto para a tua profissão? É uma pergunta tola e não tem nada a ver. Olha, o remo já deixou de ser um desporto neste momento, portanto, deixei de competir, foi uma coisa também... Tu competias mesmo? Eu competia mesmo, uau. eu competia mesmo. Eu deixei de competir e agora aquilo que eu pretendo do remo, que eu ainda estou à procura, porque não é muito fácil quando nós vimos da competição, é realmente eu aproveitar. Eu só não levo a máquina fotográfica para o rio porque tenho medo de virar e estragar a máquina fotográfica. Porque Tens de levar uma que já esteja com gesso lá para dentro. Não, mas é de uma beleza. Portanto, o remo para mim faz parte. Não, faz mesmo. Agora também tenho uma outra, como tu sabes, uma outra atividade, mas é sempre esta ideia também de descontrair, sabes? De descontrair e neste momento é de aproveitar, sabes? Não quero nada forçado, porque a competição exigia treinos e era tudo muito rigoroso, muito compromisso com as minhas amigas. Portanto, neste momento o meu único compromisso é com o rio, com o meu barco
e mesmo para Sim, o que eu relaxar. acho interessante é que ambos os desportos que tu fazes é uma coisa que te leva nem a chamo de flutuar. desporto. Exato, mas é uma coisa que te leva quase assim a flutuar. Um é o mar que te faz flutuar e o outro é o morcegar, como tu chamas, que aquilo é tipo uma yoga aérea, não é? Sim. Que eu, pelo menos acho que não sei se é assim que se chama, aéreo. Pilates aéreo, exato, que eu adorava experimentar, que também andas ali pelos ares. Sim, é a nova paixão, mesmo completamente. Eu tenho de incrível. experimentar. É que eu também gosto muito da sensação de pés fora do chão, sabes? De estar assim. Eu detesto voar. Mas Eu ali tenho pânico é um voar lugar em assim. aviões, tenho mesmo pânico. Mas, no entanto, quando eu descobri esta modalidade, tem sido mesmo incrível. Para além do facto físico, aí sim, de alongar, porque não sei se a ti te acontece aqui, mas eu tenho péssimas posições de trabalho mesmo, sempre os lombares terríveis, essas coisas todas. Este processo já falámos, porque a nível de processo para cliente, depois, tu, portanto, sais de lá já com uma ideia, não é? Sim. Geralmente. Depois fazes os teus desenhos todos à mão, há que Sim, dizer isto. old school. Portanto, é tudo, isso é incrível. É. E geralmente precisas de muitos desenhos para chegar à versão final ou rapidamente... Eu faço, por exemplo, para o painel da família, que foi um dos grandes painéis que fiz agora em Viana, a 3 minutos do ateliê, que foi assim uma coisa. É um painel de 5 metros por 3. Mais uma vez, só para conversa com o cliente, que veio ao meu ateliê primeiro, depois eu fui à casa deles. Foi quando me apercebi que havia 3 gerações dentro daquela casa, portanto era impossível também anular esse assunto. Tinha uma vista para a Foz do Lima maravilhosa, eu via o mar e via o Rio Lima, e está na encosta do Monte Santa Luzia, portanto tudo aquilo foram pontos de inspiração. Já não me lembro. Ainda por cima ao teu rio. Depois o que eu mostrei, lembro-me eu gosto muito de ir para fora para desenhar. E os primeiros esquiços eu mostrei, começou a aparecer, sabes, os esquiços, não sei o quê, comecei a explicar quais eram as ideias, eles disseram, ok, é mesmo isto, e passei para o desenho final. Incrível. E pronto, quando passamos para o desenho final, eles acordaram e abrimos uma garrafa de champanhe, só estávamos no desenho, são mesmo muito simpáticos. Mas pronto, ainda demorou um ano, foi um trabalho que foi demorado, também não comecei. Mas rapidamente definiste o esboço ou mesmo o esboço já tinha passado algum tempo? Mesmo o desenho? O desenho foi um mês e tal. Porque estas coisas não são imediatas. Claro que não. Se compactasse o tempo todo, realmente dava uma semana, percebes? Mas estas coisas não são imediatas. Portanto, não, e precisam de tempo mesmo. Os trabalhos precisam de tempo. E mesmo o trabalho da escultura, houve lá partes, mesmo desse painel, que ficaram. Aí o João, o meu colaborador, ele às vezes até se ri, porque realmente, às vezes eu fico a olhar para aquilo meses, estás a ver? Paro, fica ali tipo 2, 3 meses e depois vou fazer outra coisa. Não estou parada também, claro, vou fazer outra coisa. Depois é que volto. Preciso namorar o assunto. Mas eu sou muito assim, sabes? Às vezes o meu pai diz-me que eu sou rápida em algumas coisas, mas que eu também sou muito lenta. Eu acho que ele fala lento nesse aspecto. Sim. Mas eu, às vezes, preciso mesmo de parar e pensar, e até mesmo quando estou a executar, às vezes também paro e penso, mas é mesmo esta opção? Porque é super importante, aquilo pode desviar completamente o caminho. E aí está, por exemplo, aquela ideia dos módulos que eu te mostrei lá em baixo, aquilo, se calhar, a ideia já está na minha cabeça há um ano e tal. Sim. Às vezes, eu também vou namorando como é que é e depois a coisa flui. Eu acho que é super importante. Isso a mim acontece, mas também lá está, é preciso que haja esse tempo também e que o cliente dê o tempo todo tranquilo, portanto... Às vezes pedem, aposto que às vezes até é ridículo o tempo que te pedem. Eu recuso. Pois. Eu recuso. Já recusei trabalhos que me custaram muito, que não faz sentido. Em média, se tu juntasses, eu sei que é super difícil porque depende imenso do tipo de projeto que é. Já sei o que é que me vais perguntar. Do tempo. Não consigo mesmo, é impossível. É impossível Pois. porque tu não picas o ponto. É como quando perguntam de uma tapeçaria, eu também não consigo Não dizer. consigo. E eu tenho a minha mãe que é contabilista e o início de fazer os orçamentos foi muito difícil. Foi mesmo, então para aí é que ninguém nos prepara, ainda agora é difícil. E a minha mãe tentava que eu fizesse os orçamentos a partir do tempo de trabalho e do material que eu usava. Eu não consigo. E acho que o que nós mais devemos valorizar num orçamento é o trabalho criativo. É exatamente isso que eu ia pegar, porque eu ia dizer, às vezes o trabalho pode ser deste tamanho, o outro pode ser deste tamanho. Sim. E o preço deste ser muito superior ao preço deste, porque neste contemplas ali uma data de coisas que no outro não contemplas. Eu não vendo a metros quadrados, é uma das coisas que eu digo, não me vendo a metros quadrados e dou sempre o exemplo, tenho um painel de 50 por 50 e um painel de, sei lá, de 30 por 30 e
têm o mesmo valor, portanto, são coisas completamente Exatamente. diferentes. Agora estou com uma situação precisamente assim, de 1,10 m para 1,5 m e acham que vai ser diferente e não vai. Claro que Não tem nada a ver. Claro que não. Portanto, sim, Mas se percebo usares mais perfeitamente. gesso ou menos gesso, no meu caso, Sim, vai sim, fazer sim. diferença. Pode não entrar se não quiseres sequer que seja posto, mas naquele do Tigre, no painel do Tigre, que acho que foi uma privada, uma encomenda privada, quanto tempo é que demoraste? Eu vi tudo! Quanto tempo é que demoraste a esculpir só? O tigre? Ou... Todo o painel do Tigre, que não é dos teus maiores. Não, Até não. te estou a pegar num que não é dos era teus um maiores. conjunto de dois, era o tucano com o Ok. papagaio e depois é que veio o tigre. Eu vi o do Tigre, então. Com o macaco, sim. Não sei. Para esculpir Só com mesmo. esculpir, portanto, não estou a falar em desenhos nem nada. Se fôssemos a compactar um mês e tal. Pois é, que é o que eu te suspeitava, que não era menos do que isso, porque aquilo realmente é ali um trabalho Compactar um mês e tal, muito sim. grande de esculpir. Não sei exatamente. Não, é mesmo. Sim, Há bocado falávamos sobre isso também. Há duas técnicas que eu uso muito, que é criar os blocos de gesso e depois esculpir, que é por subtrair Subtração. subtração, ou então por adição, que é criar uma placa de gesso e adicionar gesso, modelar. E tu gostas de mais gostas das duas ou há uma preferência? Não há uma preferência, o trabalho é como diz. Pois, o que é que eu vou depende fazer. muito, não é? Esta última flor que eu fiz de 120 cm de diâmetro, aquilo era para ter, supostamente nunca seria feito em gesso. Eu modelei diretamente a gesso. Por norma eu faria em barro. Ok. Também é uma das técnicas que eu uso, dependendo depois do trabalho que é. Mas como eu tenho sempre esta necessidade de ter um desafio ou de... A tua inquietação. E também tinha pouco barro cada vez há menos barro naquele ateliê. Esta é uma verdade também, cada vez há menos barro, portanto, e cada vez mais o gesso é a minha matéria. Eu também comentava isto numa das minhas publicações, a caixa para este molde, porque depois eu faço o molde de silicone. Mas tens uma caixa, não é? Uma caixa. A caixa é feita em gesso, que é um absurdo. É um absurdo mesmo. São 3 pessoas para levantar aquilo. 4 pessoas para levantar aquilo. E é um filme de terror. É um filme de terror. Portanto, eu se tivesse feito a caixa em resina, a coisa estava muito mais simplificada. Aí é que eu também admiro o João, que é o meu colaborador, porque ele tem uma paciência tremenda para as minhas coisas. Porque realmente ele devia bater com a mão na mesa e dizer: não, eu não faço isto enquanto não fizeres um molde em condições. Mas a verdade é que, pronto... Ele é de que área já agora? Também é de artes plásticas. Eu acho que é por isso que também... É porque quem é da área também acho que tem uma sensibilidade diferente para... Mas se calhar, eu acho que se fosse ele no meu caso já faria a coisa diferente. Sim, sim. Agora é a matéria que eu me sinto mais confortável, portanto... Eu acho que também tem a ver com o período que eu passei na empresa, porque a empresa, eu era a única mulher a trabalhar e o resto era tudo homens. Portanto, eu tive que me desenrascar sempre e quis me desenrascar sempre. Esta também é verdade, para me tornar independente. Eu não queria que houvesse aquela ideia, ela é menina, precisa de ajuda. Portanto, a menina, quando chegou ao final dos 6 anos, já se sabia fazer tudo. Claro. Portanto, e se calhar ainda trago muito isso do lado de ter que fazer as coisas todas sem ter que pedir. É uma estupidez autêntica, não é? Sim. A ideia também, eu vou-te ser sincero, testo de resina, testo cheiro, testo matéria, testo de fato de ser plástico, portanto, também não é uma matéria que me agrada muito. Agora, é muito mais leve do que o gesso para fazer a caixa, para suportar o silicone. Pronto. Eu acho muito interessante, bateste aí num ponto que eu acho que é muito interessante, que é a pressão que nós sentimos às vezes por sermos mulheres. Sim. Porque eu passei pelo mesmo que tu. Sim. Na obra de Edimburgo, que eu estava a falar há pouco. Eu fui para a obra com 3 empreiteiros de cá, para Edimburgo, de 60 e tal anos. E o que é que foi o meu medo? Quer dizer, eu pareço mais nova do que até sou. E eu tinha de ir como arquiteta coordenadora para uma obra que tinha de ser eu mesma a liderar, com 3 marmãs e mais a equipa toda de escoceses homens, que eu tinha de lidar, não é? Então também aquilo que eu pensei foi, eu tenho de ser tipo um camarada, tipo ser o líder, mas tipo eles perceberem que podem contar comigo para tudo. Então no fim tipo foi incrível, porque eu acho que tratavam como provavelmente depois eles te passaram a tratar, quase que uma figura como, por um lado um camarada e por outro filha, sabes? Quando me despedi foi um filme mesmo... Foi porque houve ali pessoas e fartei-me de chorar. Às tantas queriam um amor por ti. Houve um momento mesmo que chorei bem, porque eu aprendi muito com muitos dos senhores que lá estão. Portanto, eu falo muito deles, o Sr. Camilo e o Sr. Campos, são pessoas que me estão mesmo no coração.
Mas com o seu Camilo foi isso uma coisa, porque ele virou-se contra mim, mas virou-se contra mim no sentido de o que é que vai ser da tua vida, o que é que tu vais fazer, como é que tu te despediste, o que é que vai ser da tua vida, agora o que é que vai ser o teu futuro, tu és maluco e não sei o que, não sei o que mais. Eu estava furioso mesmo, furioso. Nunca mais falei com ele. O seu Campos, entretanto, já me apareceu várias vezes lá no ateliê e desta última vez foi muito querido, porque apareceu-me no ateliê com os moldes que ele tinha dele, ou seja, os filhos não deram continuidade, nem os genros, porque ele tem filhas, nem os genros, nem os netos, portanto ele pega nos moldes dele que trouxe das Arábias, como ele disse, porque ele trabalhou muito tempo fora, e ofereceu-nos. Impressionante. Eu acho que, e depois tu também trabalhavas muito no contexto de obra, não é? Ou seja, tinham um projeto, eu trabalhava sempre em ateliê. Mas tinham aqueles prazos muito apertados? Sim. Pois é. Aí foi ótimo. Aí mas eu acho que isso é maravilhoso porque... Foi metódico também, eu sabia que havia esses projetos e essa nunca relação, falhei um prazo. E essa relação só foi possível se calhar por causa disso. Sim. Porque quando a pessoa está muito envolvida também cria uma relação diferente. Mas em relação a eles, aquilo no início foi muito engraçado, porque... Havia muito esta ideia havia muitos rapazes, pronto, e aí eu tive mesmo que ter muito cuidado para me manter, tanto que depois no final, aí sim, até já ia no final do dia beber umas cervejas sem problema nenhum, mas os primeiros anos não. Os primeiros anos eu tive mesmo noção até porque tinham estado raparigas antes de mim, e eu percebi que não foram muito corretos. Não tinha corrido muito bem. Ui. Portanto, foi mesmo... E tive situações surreais. Sim, e era uma equipa grande, então. Se contar situações com algumas personagens mesmo surreais. Mas eu prefiro sinceramente guardar as coisas não, e isso foi maravilhoso para ti, porque eu acho que isso é que nos dá experiência... sim, mas o que eu te ia contar, eu acho que no início ninguém pensava, sabes, que eu ia fazer coisa. Então, como eu sou muito curiosa, não é? E sou curiosa com aquilo que realmente... Eu estava muito interessada, né? Eu passei 3 anos naquela empresa sem me aperceber que estava numa empresa, porque eu nem queria saber, eu só queria aprender, eu estava ali que nem uma esponja. E então, eu lembro-me que era eu já que cortava as chapas aos senhores, que montava os cavacos, e de repente já eu estava a correr aqueles moldes com eles, portanto... eu acho que nunca... Eles riam-se no início e de repente, quando já era necessário, já era eu que fazia. Portanto, eu aprendi mesmo muito, mas também aprendi por minha... Percebes? Por minha opção. Mas também outra coisa, em relação a essa situação de ser mulher no meio dos homens, eu tive situações graves. Aí tive situações graves e tentei resolvê-las com os maiores. Mas, por exemplo, o carpinteiro no início nunca me chamou de diva, ele chamou-me Maria o tempo todo. Porque era uma mulher, para ele todas as mulheres eram mulheres. Sério? Sim, mas tu achas que eu me ia, sabes, tipo, debater claro com essa assunto? Claro que não. Eu nunca mais me esqueço, no dia 24 de dezembro. Mas tu chegaste a corrigi-lo ou não? Eu já nem sei, sabes? Só me sei que depois aquilo para mim já era, sabes? Tipo, nem queria saber, sabes? Tipo, não. Estavas lá para outra coisa? Não, sabes? Não é. E lembro-me que no dia 24 de dezembro, de entrar de manhã, porque se trabalhava, não é? Estava só o tarde é que davam, e eles ficaram escandalizados. O que é que eu estava lá a fazer? Eu devia estar com a barriga encostada ao fogão a fazer rabanelas. Literalmente isto. Mas tu apanhaste um tipo de homem mesmo terrível. Não, e tive situações mesmo complicadas. Mas isto, tão complicadas que isto para mim era uma coisa assim. Pois. Mas juro-te, não... se calhar devia ter tido outra atitude, devia. Mas sabes a atitude que eu tive? Foi durante estes 6 anos, aprendi, sabes? Aprendi. Realmente as pessoas que mais me marcaram foi o seu Camilo e o seu Campos, e esses não eram estes que me chamavam de Maria, não é? De todo. Provavelmente era o meu senhor Narciso também, que eu tive muito querido. E pronto, e foram essas pessoas que mais... E mesmo alguns também, alguns mais jovens também, mas tranquilo, percebes? Tranquilo, não vou estar a perder tempo, porque realmente era bater com a cabeça contra a parede. Quando diz, a certa altura, o gesso não espera por nós, temos de nós saber lidar com ele. Eu acho que isso é das... Há pouco também, quando falávamos de inspiração, eu digo muito que uma das maiores inspirações é a matéria. Tal como gosto muito da questão da parte física, com a pedra, isto também tem muito a ver com o gesso, sabes? É um casamento mesmo. E tu tens mesmo que o entender muito bem. E acho que aquilo que acontece, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar o gesso, é porque realmente nós vamos... E é por isso que eu, cada vez, é mais a única solução que encontro para resolver os meus trabalhos, é o gesso, porque realmente é a matéria com a qual eu estou num casamento. A verdade é que quando eu falo disso, do tempo, o gesso não espera,
ver com o momento da O água. tempo de cura colocas, também. né, colocas o gesso dentro. Se não mexeres, ele ainda demora, mas depois de mexeres ele já começa a trabalhar. Portanto, é tudo, sabes, esta relação de... Não é? E se mexeres muito rápido, se mexeres mais devagar... É mesmo uma coisa corporal, não é? É uma coisa mesmo ligada ao teu corpo. É mesmo isso. É interessantíssimo. Acho que... E eu gosto de fazer com as mãos, eu não gosto de usar luvas. Sim. Sou um bocadinho chata nessas coisas também. E depois hidratante para as mãozinhas. Eu também não Nivea, tenho. Eu Nivea, sou igual, eu estou a Nivea dizer resulta de ti, tudo. mas eu sou igual. Tu, tal como eu, és mais madrugadora do que noturna. O que significa para ti amanhã, porque é que adoras as manhãs, para eu perceber se é o mesmo que para mim. Eu adoro mesmo, eu acordo com muita energia, acordo assim, tipo, logo a fazer 1001 coisas, portanto, quanto mais cedo, o João também trabalha de manhã, e eu adoro chegar antes dele, para mim é super importante aquela minha horinha sozinha no ateliê antes dele chegar, e ele é super, não incomoda nada, portanto, mas eu gosto mesmo muito, sou muito produtiva, não é? E a que horas mais ou menos começas a hora certo, às 8. No verão, às vezes, um bocadinho mais cedo. Um bocadinho mais cedo. Porque eu sei que depois do almoço começa a descer, não é? a descer. Depois posso ter ali a meio da tarde um pico, mas depois... Sabes que uma coisa que eu sempre gostei imenso, agora tenho de retomar essa rotina, houve uma altura da minha vida que eu acordava às 5 da manhã. E que ia logo trabalhar dali a pouco tempo, começava logo. E sabes o que é que me agradava imenso? Era saber que as outras pessoas estavam a dormir. Era estar a criar e saber que enquanto eu estava a ter aquele prazer de criação, os outros ainda estavam na sua cama. A maior parte das pessoas, assim em geral, ainda estava na sua cama e que o meu telefone não ia vibrar, não ia tocar, nada ia acontecer e que, portanto, até para aí às 9 da manhã ia estar na paz. E então era maravilhoso. Eu acho, era mesmo a madrugada. Eu assim tão cedo não consigo, até porque eu tenho... Isto de ter um ateliê de escultura, não é? Não é como ter um ateliê de pintura ou mesmo nem é como ter um ateliê em casa. Mas, sim. Eu tenho um ateliê em casa. Fora o frio também, claro. sabes? Tipo, por isso no inverno as coisas são tipo, mais duras. Depois mesmo assim às 8 eu estou lá. Não, isso é incrível. Tendo em conta que é fora da tua casa, provavelmente não é fora, mas são 300 metros. Sim, é perto. Mas mesmo assim... É diferente mesmo. Uma coisa que não está aqui escrita, mas que eu pensei, se há assim alguma peça da eleição que tu adores, que tu achas que foi assim a tua peça até agora? Eu tenho este último trabalho que andava mesmo a guardá-lo, mas depois estes últimos dias não aguentei e publiquei no Instagram, que são 2 tetos que fiz para o Chiado. Aliás, eles são 10 no total, mas 2 deles são mesmo no coração. Depois tem outro trabalho também que eu tenho vindo a reparar, tem muito a ver com o trabalho da faculdade e que se calhar eu sinto que é um trabalho mais que eu tenho, é mais pessoal, que é mesmo meu. Era aquele trabalho que eu, se estivesse em casa, era aquilo que eu tinha. Eu não tenho flores em casa, com toda a certeza. Portanto, e no entanto eu adoro as flores, adoro todo o meu trabalho que tem a ver, mas... Se fosse a pensar, seria mesmo aquele trabalho que tem muito a ver com... Eu desenvolvi o 4º e o 5º ano à volta da forma que é pia de lavar a roupa, e desenvolvi todo o meu trabalho à volta dessa forma, até desconstruir, e tem muito a ver com isso também. Uau! Mas essa peça é mais antiga ou é... Neste momento estou a querer criar peças, uma coleção. Gostava de conseguir inverter o processo, ou seja, de ser eu a criar e de chegar a alguns clientes que já conheço, como imaginas, não é? Já tenho alguma carteira de clientes, de empresas com as quais trabalho de interiores, e dizer, olha, tenho isto. Porque aquilo que me está a acontecer muito também é não conseguir às vezes responder aos trabalhos porque não tenho. Portanto, fazer um bocadinho, se calhar, um trabalho mais de... Não sei se lhe poderei chamar galeria, mas... Sim, um trabalho sem teres um briefing de todos. Mas uma coisa mais minha, sabes? Exato. Gostava de ter esse espaço, sim. sabes? Esse espaço, esse tempo. Mas
Mas eu acho que é muito Bocadinhos. interessante. Sim, é exato, é um trabalho sem. Eu acho que mais que tudo é um trabalho sem briefing, que tu próprio crias. Apesar de que é sempre um Porque bocadinho isto vai assim, um bocadinho, pronto, liberdade. vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava a dizer. Eu ainda não sei para onde é que quero ir, percebes? É uma Sei que constante não quero, aprendizagem, não é? mas sei que há coisas que eu estou agora com uns projetos novos, totalmente novos mesmo, já com algum tempo, e só agora é que vão realmente avançar. Vou fazer um candeeiro, ou seja, vou finalmente sair da parede e sair do teto. Quer dizer, eu levei do teto, mas pronto, é uma peça que é pendurada. É um projeto também com muita piada, estou muito feliz. E vou fazer também uma lareira. Ai, Portanto, tá sim, também estou muito contente. E depois o outro projeto que eu ainda não posso falar, porque Sim, não sei claro, se claro. já falamos, mas Sim, não sei sim, se sim, não gosto sim. de falar. Não tenho a certeza se vai avançar ou não. Sim, Mas se mas avançar, eu vou tenho logo para as fé. redes sociais. E eu tenho muita fé que vai ser muito bom. E pronto, é por aí. Mas Sim, lá está, sim. vai, não sei, percebes? Eu ando à procura de. Porque estou também sempre nesta constante insatisfação, não é? Porque nada me. Eu não me sinto. Eu sou uma mulher feliz, mas ao mesmo tempo, sabes, parece que nunca estou satisfeita. Sim, sim, mas isso tem a ver com. Mas eu Sempre percebo aí. isso completamente. Eu não sou infeliz, mas Sim. nunca estou muito satisfeita. A minha mãe e os meus pais, eles são incríveis porque são pessoas que trabalharam mesmo muito a vida toda, né? É uma outra geração. E às vezes quando eu tenho estas conversas, principalmente com a minha mãe, ela deve tremer por dentro, assim, despesa à cabeça, não é? Não é porque vê a filha já tão bem resolvida, não é? Dentro de uma coisa que ela nunca fazia ideia, não é? Nem eu fazia, Sim, nem claro, ninguém claro. fazia, na verdade, não é? Mas porque isto é um percurso que lá está, que eu vou, não é? Estou a construir. E ela vê-me, sabes, até mais ou menos orientada, mas depois eu venho com estas conversas com ela e ela deve tremer de pés à cabeça. Às vezes eu vejo assim a carinha dela, assim, mas não te preocupes, Mas eu acho que muitos de nós sentimos isto, principalmente se formos inquietos, porque eu acho que eu também senti isso. E o outro dia li uma coisa que também não tem de ser levada à letra, mas que nós não nascemos para ser completamente felizes, nós nascemos para sobrevivermos. Pode ser levado a vários sentidos, mas eu acho que, de certa maneira, claro que eu também me acho feliz, mas a verdade é que nunca estou satisfeita, completamente satisfeita. E nesse aspecto estás a sobreviver, porque estás a tentar encontrar maneiras de ser mais feliz, parece que nunca te chega. Mas é cansativo. Mas é muito cansativo, eu esfolo-me toda, É nunca estou bem. muito cansativo, mas pronto, olha. E nem toda a gente o é, mas eu acho que aí está, um verdadeiro artista, eu acho que é sempre um pouco assim. Mas não tem nada a ver com ambição. Não, é uma coisa que vem daqui de dentro, mesmo. tem a ver até com criação, o que é que tu podes criar Neste mais. caso até poderia ser um recuo, não é? Porque as coisas estão a ir bem e a minha mãe fica preocupada que eu mando um Sim. passo para trás. Ou seja, nunca tem a ver com dinheiro sequer, tem sempre a ver com coisas mais daqui, não é? Eu dou graças por ela ser contabilista, porque ela, nesse aspecto, vou ser muito sincera, ela que me trata de tudo mesmo. Pois. Eu de contabilidade vou aprendendo, sei pouco, mas o meu pai é muito realista porque é muito empreendedor, sempre foi. E então às vezes quando eu estou com dúvidas de valores de peças, ainda assim ele ajuda-me... Não, nisso sou eu que dou. Eu dou, mas às vezes ele diz que é baixo e depois discutimos o porquê e não sei o quê, e às vezes ele tem razão. Isso também, ok. Às vezes ele tem razão que eu estou a pedir, mas é muito pouco. Isso também. E olha, neste último orçamento a minha mãe deu-me nas orelhas. Pois, eu também já vendi peças que o meu pai me deu nas orelhas. Estás a ver? E depois de tanto tempo ainda continuo com estes problemas. Eu acho que vou ter o resto da minha vida estes problemas. Acho que vamos ter sempre. Sim, às vezes estamos mesmo... Eu até não sei se já te aconteceu, tu estás, tipo, parece um martelo. Está uma coisa na tua cabeça e não sei o quê, e tu até parece... Em certos momentos eu acordo e digo, ai, mas para que é que eu estou com isto? É que estou mesmo a torturar-me, às tantas. E eu, de momentos, acordei... Já ouvi falar em meditação ou qualquer coisa. Eu acho que vou fazer qualquer coisa, ver se me acalma um bocado. Eu ontem virei-me para os meus pais e disse, eu estou muito acelerada, eu se calhar tenho de ir para a meditação que eu já não estou... Foi ontem! Eu tenho que fazer meditação que eu estou demasiado acelerada esta semana e eu acho que é por causa da exposição ainda assim muito acelerada. Eu não sei se também não irei por aí. E já agora também um conselho que queiras dar assim, a alguém que esteja a começar, assim... Claro que há de ser não desistir, eu diria, mas... Se Não, assim tem alguma muito a coisa... ver com as pessoas quando
o primeiro vai de encontro àquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Dos valores, não é? De saberem realmente o que é que querem fazer também, ou o que não querem fazer. Ter a certeza do que não querem, para depois não terem que fugir para esse... Às vezes é difícil, mas eu acho que é importante não saber isso. Depois aquelas coisas simples de, partilhem sem medo nenhum. Eu acho que é fundamental. O site é uma coisa muito profissional, mas se não houver hipótese de fazer o site, comecem com uma rede social e partilhem o vosso trabalho. Mas partilhem bem, pensem bem como é que vai ser. Também não pensem demais, que a pessoa às vezes também pensa tanto que depois não publica nada, que é uma coisa terrível. Mas partilhem. Eu não acredito muito naquelas pessoas que acham que têm um trabalho e que não querem partilhar porque depois vão ser copiados e não sei o quê. Não, partilhem. Eu acho que vão começar a receber feedback e isso é muito importante. Para encerrar, sonhos, objetivos... Vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Para encerrar, sonhos, objetivos a longo ou curto prazo para o futuro que seriam a tua cereja no topo do bolo. Olha, a cereja no topo do bolo. Eu quero muito, muito. E eu acredito que isto vai acontecer, que é fazer um trabalho para o exterior. Fazer uma fachada, passar do interior para o exterior. Os meus moldes são compatíveis com outras matérias, portanto, nunca será com gesso no exterior, isto fica bem claro, o gesso não dá para o exterior, mas para fora. Portanto, é algo que eu realmente ambiciono, aqui está uma ambição. E que uma ambição muito boa. Sim, que estou a trabalhar nesse sentido e acredito que vai acontecer. Sim, eu também acredito. Sim. Então a tua cereja no topo do bolo seria essa, não é? E ter eventualmente um estúdio em casa, mas que isso não deve funcionar muito bem. Em casa não. Pois. Como sabes, estou a construir com o Hugo, estamos a construir casa, mas se calhar mais perto de casa, sim. Porque eu vejo-me a fazer isto até aos meus... Eu estou sempre na brincadeira, mas isto é verdade. Eu vejo-me a remar aos 90 anos. Claro. Portanto, vejo-me no meio do gesso aos 90 anos. Eu não vou reformar numa coisa que realmente... Claro. Era reforma, mas depois continuo a trabalhar, mas eu não faço ideia. Mas eu imagino, eu já começo a pensar, eu vou fazer 40 anos daqui a uns dias, portanto, já me imagino, tipo, com 60 anos a sair de casa e a ir ao ateliê já ser um bocadinho, percebes? 60 se calhar não, porque eu faço bastante exercício e devo estar ainda. Mas com 70 e tais, a coisa ter que ser mais próxima. Mas mesmo ao lado de casa não quero também. Eu acho que tem que haver aqui também espaço, sabes? Então eu já passo a maior parte do tempo no ateliê. Se tivesse o ateliê ao lado de casa... Não estavas em casa. Acho que não. Acho que temos aqui uma bela de uma conversa e já bastante duradoura. E portanto eu queria agradecer-te pela tua presença. Sim, obrigada pelo convite. Sim, eu sinto que tal como tu, eu acho que temos uma coisa em comum, que é esta coisa de ter pegado numa tradição nossa, uma coisa que é o nosso património, mas de dar uma outra imagem, uma outra vida, um outro modo de utilizar. E tu és incrível. Eu gosto muito da Iva, tanto como artista como pessoa. Já gosto muito de ti como pessoa e, portanto, muito obrigada e espero que tenham gostado.